Olá, sejam todos bem-vindos ao canal C do C e, como sempre, eu peço que já deixe aquele joinha aí pra gente para que este conteúdo possa chegar a um número muito maior de pessoas. E no vídeo de hoje, iremos falar um pouco a respeito do misterioso continente da Antártida, que é, sem dúvida nenhuma, um dos locais mais isolados e inóspitos do nosso planeta, tanto no que se diz respeito à localização, como também em termos de condições climáticas. Localizada no Polo Sul, a Antártida ainda é um dos locais mais desconhecidos e misteriosos do mundo todo. No passado, este continente se mantinha totalmente isolado graças às condições naturais, como a sua localização e o clima extremo. Pois, como todos devem saber, há não muito tempo atrás, alguns continentes da Terra ainda se mantinham quase que completamente isolados, pois naquela época o homem acreditava que se navegasse para longe do litoral, eles iriam cair em uma espécie de abismo. Então, todas as navegações tinham as suas rotas traçadas sempre em torno dos continentes. E este fato, por si só, já era capaz de manter não somente o continente da Antártida, como também os outros continentes da Terra quase que completamente isolados. Mas com o passar do tempo, essas navegações foram se distanciando cada vez mais das áreas litorâneas dos continentes, até um dado momento em que chegaram a ser feitas as primeiras navegações em mar aberto, tendo como propósito a possível descoberta de novas terras ainda não exploradas. Seria mais ou menos como acontece nos dias de hoje, quando supostamente o homem envia suas sondas ao espaço e realiza suas pesquisas, vasculhando assim todo o universo à procura de outros planetas possivelmente habitáveis e também por outras formas de vida que possam existir no universo. Mas, naquele tempo, ao se aventurarem a navegar para longe dos continentes, o homem passou então a descobrir os demais continentes que existiam, e entre eles a Antártida. Mas, logicamente, que o homem primeiro optou por explorar os locais de mais fácil acesso e que possuíam climas mais favoráveis, como o continente americano, por exemplo. Mas, após algumas décadas, e por não haver mais nenhum continente inexplorado no planeta, vários países então tentaram reivindicar algumas partes desse imenso e congelado continente da Antártida. Mas o mais impressionante de toda essa história é que aparentemente deve ter existido algum motivo muito sério, o qual não se sabe bem ao certo, que permitiu que todos os demais continentes pudessem ser explorados e colonizados muitas vezes de forma totalmente irresponsável e descontrolada. Pois sabe-se que muitas vezes durante os processos de exploração desses novos continentes aconteceram verdadeiras monstruosidades que foram feitas contra as populações nativas daquelas regiões. Mas quando essa exploração teve o seu foco voltado para o continente da Antártida, mesmo que se tratando de um continente totalmente desabitado e isolado do resto do mundo, toda essa história mudou drasticamente. Pois, inexplicavelmente, o homem que até então era apenas um explorador descontrolado, o qual aparentemente não demonstrava nenhum tipo de respeito nem pelo próprio ser humano e nem por questões ambientais. De repente, e sem nenhuma explicação, resolveu desenvolver um súbito sentimento de respeito à natureza e ao ser humano, o que levou vários governantes dos países mais poderosos do mundo à conclusão que aquela área deveria pertencer a toda a humanidade, e permanecendo assim, quase que totalmente isolada do restante da civilização. E isso, supostamente, por motivos de preservação ambiental e também com o propósito de pesquisas. E decidiram, então, criar o que ficou conhecido como o Tratado da Antártida, que é um documento que foi assinado no dia 1º de dezembro de 1959, por vários países que estavam reclamando a posse de algumas partes daquele continente, no qual ficou estabelecido que, a partir daquela data, todas as nações do mundo se comprometeriam a suspender todas as suas pretensões a qualquer tipo de posse territorial do continente da Antártida, por um período de tempo indeterminado, e somente seria permitido a liberdade de exploração apenas com um propósito científico no continente,
o qual deveria acontecer em regime de cooperação internacional, ou, como poderia se dizer, sob total vigilância internacional. Mas isso só poderia acontecer desde que eles obedecessem a uma série de normas e protocolos que foram impostos neste tratado, como, por exemplo, os locais que poderiam ser explorados e os locais que poderiam ser sobrevoados, ficando assim, na maior parte do continente, proibido para exploração, como também proibidos de serem sobrevoados. E por esse motivo, que na Antártida até hoje não existe qualquer tipo de habitação permanente, e sendo ela assim habitada o tempo todo, somente por uma população provisória de cientistas de vários países diferentes de todo o mundo, os quais vêm realizando ao longo de todos esses anos diversas pesquisas que, conforme nos é informado, serviriam para tentar entender melhor qual seria a real história daquele continente. Mas o mais interessante de tudo isso é que, pelo menos, eu não vejo a menor necessidade de se isolar uma área tão grande, com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo assim o quinto maior continente do mundo, usando apenas um simples pretexto que tal decisão seria para que pesquisas científicas pudessem ser realizadas naquela área. O que se sabe é que existem sim muitos estudos que somente poderiam ser realizados lá, mas não vejo nenhum motivo real que justifique o total isolamento de um continente inteiro para essas supostas pesquisas, uma vez que todos os dias milhares de pesquisas diferentes são realizadas em todo o mundo e nem só por isso se viu a necessidade de evacuar todo o planeta. Agora eu te pergunto, se um continente inteiro, sendo ele o quinto maior continente do mundo, está isolado há mais de 60 anos com um suposto motivo de que esse isolamento seria para a realização de pesquisas científicas, vocês não acham que ao longo de todo este tempo não deveriam ter sido divulgados muito mais resultados importantes a respeito destas tais pesquisas, para que assim fosse justificado o isolamento de todo um continente? Você não acha curioso que o homem gaste tanto dinheiro procurando planetas possivelmente habitáveis, os quais estariam a anos-luz daqui, enquanto decidem deixar todo um continente quase que completamente isolado, aqui mesmo no nosso planeta? Não é estranho? Bom, mas a esse respeito, existem muitas teorias da conspiração, que dizem que foram encontrados alguns buracos existentes na camada superior do gelo em alguns locais da Antártida. E supõe-se que estes buracos poderiam dar acesso a alguma antiga civilização a qual estaria vivendo dentro da Terra. Mas, no meu entendimento, levando em consideração que já foi divulgado que esta camada de gelo na Antártida chega a ter mais de 4 quilômetros de altura em algumas regiões, eu pessoalmente não acredito que seria necessário que essa tal civilização estivesse mesmo vivendo dentro da Terra. Pois, como já foi dito, essas camadas de gelo chegam a possuir 1/3 da altura da primeira camada da nossa atmosfera, a qual é chamada de troposfera, e que tem seu início na altura do nível do mar, chegando a aproximadamente 12 mil metros de altura. Sendo assim, eu sinceramente acredito que seria totalmente possível a existência de uma civilização inteira escondida abaixo daquelas camadas de gelo. E acredito na grande possibilidade de que um dos maiores mistérios de todos os tempos, que é a civilização da mítica Atlântida, também poderia ser real e estar escondida naquela região. Prestem bem atenção em um detalhe que talvez vocês nunca pararam para pensar a respeito, e que é quanto à enorme semelhança fonética dessas duas palavras, Antártida e Atlântida. E é aí que surge uma grande questão. Como poderia existir alguma cidade escondida embaixo de tanto gelo? Mas existe um fato muito curioso a este respeito, que talvez não seja do seu conhecimento. Um fragmento de um antigo mapa que supostamente teria sido feito há mais de 500 anos atrás, o qual ficou conhecido como o Mapa de Piri Reis. Bom, se trata de um mapa criado pelo almirante e cartógrafo turco chamado Piri Reis, e isto no ano de 1513. Conforme o que é divulgado, Piri Reis, ao fazer este mapa, teria se baseado em diversos outros mapas,
que vinham de uma procedência muito mais antiga. E até a década de 1960, este mapa somente possuía seu valor por se tratar de um documento histórico muito antigo. Mas tudo mudou quando um capitão e cartógrafo da Força Aérea Norte-Americana, ao sobrevoar o continente gelado, percebeu que uma grande massa de terra que era mostrada no mapa de Piri Reis coincidia precisamente com a costa da Antártida, a qual se encontrava embaixo de uma grossa camada de gelo. Mas como poderia então um mapa que foi elaborado no ano de 1513 conter descrições detalhadas a respeito do continente antártico? Mas o mais impressionante e polêmica informação contida nesse mapa é nada mais e nada menos o fato de que nele a Antártida não é descrita coberta de gelo, mas sim habitada normalmente como os demais continentes. Muito embora essas informações sejam muito polêmicas e controversas, as informações que são divulgadas pela nossa ciência a respeito da formação daquele continente, o fato é que sim, existem vestígios que estão sendo descobertos dia após dia e que apontam para o fato de que realmente aquele continente possa mesmo ter sido habitado por uma civilização muito antiga. Pois recentemente foram encontradas também algumas grandes estruturas que se assemelham claramente a gigantescas pirâmides, e isso se deve pelo fato de que essas enormes estruturas possuam ângulos completamente retos. Mas logo após circular as notícias destas descobertas, o que foi divulgado pela grande mídia, como sempre, é que, na verdade, essas estruturas se tratariam apenas do resultado de causas naturais. Mas será mesmo que a natureza sozinha poderia formar estruturas com ângulos tão retos assim? Eu, pessoalmente, não acredito nessa teoria. Mas sim que, na verdade, se trate de estruturas construídas por algum tipo de civilização inteligente e erguidas em uma época não muito distante, em que não existia gelo naquela região, e o clima, com certeza, também poderia ser totalmente diferente dos dias de hoje. Bom, meus amigos, no meu entender, não resta dúvida alguma que existe algo que está sendo ocultado naquele continente, e isso já há muito tempo. E por esse motivo é que até hoje a Antártida se mantém totalmente isolada do restante do mundo. Mas acredito que essa civilização que possa estar ocupando aquela área já sabia que seria uma questão de tempo para que novas tentativas de ocupação fossem realizadas, pois era o último continente da Terra que faltava a ser explorado. E acredito que foi pensando em desviar a atenção de todo mundo que somente 2 anos depois o Tratado da Antártida ter sido assinado, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, anunciou no dia 25 de maio de 1961 que ainda naquela década eles iriam mandar uma missão tripulada à Lua. Não parece uma tática de defesa? Prestem bem atenção. Em dezembro de 1959 foi assinado o Tratado da Antártida, o que restringiu o acesso ao continente. E apenas 18 meses depois, o olhar de todo mundo é desviado para o espaço, com o anúncio do projeto da missão tripulada à Lua. Ou seja, para que pensar na Antártida se temos todo o universo para explorar? Olhando todos esses fatos, o que eu posso dizer é que aquilo que a maioria de vocês acreditam que possa estar lá no espaço, na verdade, está e sempre esteve bem aqui conosco, no nosso planeta. E isto há milhares de anos, sobrevoando o nosso espaço aéreo, sem que a gente perceba, e também ocupando o continente antártico. Mas eu sei que se você parar para pensar, realmente é algo muito difícil de se acreditar, que uma civilização inteira possa mesmo estar escondida debaixo de todo aquele gelo. Mas isso se levarmos em consideração os conhecimentos científicos tradicionais da humanidade. Mas no que eu realmente acredito, é que a nossa civilização possa possuir, e já há muito tempo, uma espécie de mapa que a levaria a se libertar de uma certa condição de escravidão neste mundo. E então conseguiria conhecer a verdade a respeito de todo esse mundo que nos rodeia. Mas seria como se esse mapa estivesse de alguma forma sido dividido em vários pedaços de diferentes tamanhos e espalhados por diversos segmentos do conhecimento humano. Na história, nos textos antigos, sejam eles de caráter religioso ou não,
artefatos arqueológicos e muitos outros. Mas que, movidos por arrogância e orgulho, nós, os seres humanos, sempre achamos que o nosso pedaço do mapa seja, na verdade, o mapa inteiro, e assim acabamos por desprezar os demais pedaços diferentes que chegam ao nosso conhecimento, sempre afirmando que o nosso pedaço do mapa é o mais verdadeiro e o mais importante, não entendendo que, na verdade, todos os pedaços têm o mesmo valor e que, se não tivermos a humildade de assumir que precisamos uns dos outros, nunca iremos chegar a lugar nenhum. Acredito sinceramente que somente a partir do momento em que o ser humano se mostrar mais humilde e conseguir aceitar que não sabe tudo, conseguirá absorver o conhecimento que lhe falta para ter um encontro com a verdade, e então poderá ser realmente liberto, pois, como já foi dito no passado, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sendo assim, como já foi dito nesse canal, eu pessoalmente acredito na grande possibilidade de que, na verdade, estejamos de alguma forma dentro de uma grande estrutura de realidade controlada chamada Matrix. Mas, ao contrário do que foi mostrado no filme, eu não acredito que essa nossa realidade seja algum tipo de mundo paralelo, no qual se pode entrar e sair a hora que bem entender. Eu acredito que existam sim outros mundos e realidades diferentes, mas tenho total convicção e torno a afirmar que estes seres que comandam essa Matrix estão e sempre estiveram bem aqui, pois acredito que, de alguma forma, eles também estão presos neste mundo. E assim eles meio que criam e recriam quase tudo dentro dessa nossa realidade, utilizando-se, como já foi dito aqui nesse canal, de uma reformulação nas estruturas atômicas dos elementos. Ou seja, eu acredito que eles possam manipular a matéria, mudá-la ou criá-la do nada, pois, segundo os conceitos da própria física atômica, até mesmo o espaço vazio é constituído por átomos, o que torna muito provável que uma civilização tecnologicamente muito mais superior do que a nossa possa ter um total domínio quanto à reformulação atômica da matéria. E assim, poderia ter criado artificialmente esta grande camada de gelo na Antártida, para que assim a sua civilização pudesse se manter escondida. E uma grande prova disso, que eles têm domínio dessa reformulação atômica da matéria, é que, se você pesquisar a respeito da Operação Prato, que foi uma das maiores operações do mundo em termos ufológicos, onde foram envolvidas unidades da Força Aérea Brasileira e também do Exército Americano, nos depoimentos de várias pessoas atacadas, colhidos durante a operação, foram várias as vezes que os moradores relataram estar dentro de suas casas e verem partes dos telhados ficando translúcidos, até o ponto de desaparecerem completamente, formando assim um buraco no telhado, o qual, segundo eles, dava para ver perfeitamente o céu, como se aquele pedaço do telhado não existisse mais. Momento este em que o objeto não identificado atirava uma espécie de feixe de luz na direção das pessoas, que passava pelo buraco e as atingia. E logo após o ataque, então o telhado voltava a aparecer como se nada tivesse acontecido. Mas agora eu tenho certeza de que muitas pessoas irão questionar o fato de que eu já tenho afirmado aqui neste canal minha crença de que eles também possuam uma tecnologia que os torna invisíveis para nós, e sendo assim, não precisariam de nenhum tipo de camuflagem. Muitos pensam que, pelo fato de não os vermos, significaria que eles não sejam físicos e que estejam de alguma forma em uma outra dimensão. Mas eu afirmo a vocês que eles estão bem aqui junto de nós. O fato é simplesmente que fomos programados para não vê-los, o que não muda o fato de que eles estejam aqui de maneira totalmente física, assim como nós. Pelo que eu já pude observar com meus próprios olhos, em um avistamento de um objeto não identificado que eu tive, vi o objeto em questão tendo que se desviar de um pequeno prédio de 4 andares. Ora, se ele estivesse em uma outra dimensão, como muitos pensam, ele não precisaria ter se desviado e poderia ter passado através do prédio. Mas o fato é que ele foi forçado a se desviar. E então eu pude constatar que o prédio fazia parte da realidade daquele objeto.
E é por esse motivo que eu acredito que eles estão sim em nossa dimensão. Apenas nós é que não somos capazes de vê-los. Talvez alguns de vocês se lembrem daquele acidente que ocorreu aqui no Brasil durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, na qual a asa do avião simplesmente se soltou durante o voo. Naquele momento, o que pareceu foi que teria sido um simples acidente comum. Mas, ao analisarem as imagens do exato momento do acidente, constatou-se que, na verdade, ele foi derrubado por um OVNI, ou um objeto voador não identificado. Veja só como esse objeto passa a uma velocidade incrível, próximo ao avião, e logo após a asa daquele lado se solta. Não se sabe se o objeto causou o acidente propositalmente ou que talvez não tenha conseguido se desviar do avião. Mas uma coisa é certa, foi ele que causou o acidente. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. E se eles estão aqui, mesmo que nós não conseguimos vê-los, eles ocupam espaço físico e por esse motivo há necessidade de uma grande área totalmente isolada. E uma outra grande questão a respeito disso tudo é que o homem vem sonhando há muito tempo em ocupar outros planetas, como Marte, a Lua e muitos outros. Por que razão, então, ele não se dedicaria mais em tentar explorar este nosso continente, o qual está bem aqui no nosso planeta? Pois sempre quando se vê alguma reportagem na televisão falando a respeito da descoberta de planetas possivelmente habitáveis, sempre é levado como o fator mais importante a existência de água naquele planeta. Mas eu afirmo a vocês que no Polo Sul existe uma coisa muito mais importante do que a água para que a vida orgânica, assim como a nossa, possa realmente existir. E esta coisa é nada mais, nada menos que o oxigênio. Pois já foi comprovado cientificamente que o homem pode ficar muitos dias sem comida, mas não pode passar mais de 3 dias sem água. E por este motivo é que o homem sempre pensa que para que ele possa começar uma colonização em algum outro planeta, o fator primordial seja a água. Mas então eu te pergunto, e quanto tempo você seria capaz de ficar sem oxigênio? Pense nisso. Mas se você gostou desse vídeo, e é assim como eu, um apaixonado em conhecer mais sobre as verdades e mistérios que envolvem todo esse mundo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E no mais, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.